Uma alegria muito grande poder cultuar ao Senhor Jesus junto com vocês, nesse dia tão especial de ações de graças, porque afinal de contas, eu acredito que nós temos apenas motivos para agradecer a Deus, né, gente? Acho que nenhum de nós aqui tem motivos para reclamar, apesar de que reclamamos sempre, mas só temos motivos para agradecer e declarar como Deus tem sido bom na sua vida. Deus tem sido bom na sua vida? Levanta a sua mão. Estou muito feliz de estar aqui, de ministrar também a adoração. Prazer ministrar junto com o Alisson. Deus te abençoe, viu? Jennifer, Deus abençoe sua vida. A gente ministrou muito tempo juntos, né, pastor Vladimir? Em Pains. É uma alegria ter esse tempo aqui junto com você, viu, meu irmão? Deus te abençoe também, viu, meu querido? Abundantemente. Irmãos, vamos para a palavra de Deus. Tem uma palavra muito preciosa para compartilhar ao seu coração nessa noite. Se você tiver com a sua Bíblia, abra na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 10. 1 Coríntios, capítulo de número 10. Nós vamos ler os versos 10 e 11. Primeira Coríntios, capítulo 10, versículo 10. A minha Bíblia, na versão NVT, diz assim: e não se queixem como alguns deles se queixaram, e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo, foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. Vamos ler de novo o verso 10. E não se queixem como alguns deles se queixaram, e foram destruídos pelo anjo da morte. Na versão NTLH, esse mesmo texto vem da seguinte maneira: vocês não devem se queixar como algum deles fizeram, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Queridos, eu quero falar com vocês nessa noite sobre algo que muitos de nós praticamos no dia a dia, às vezes até sem perceber, às vezes até sem entender a gravidade disso que nós às vezes fazemos. Um pecado presente, eu acredito que na vida de todos nós. Todos nós somos tentados o tempo todo a ceder a esse pecado. Todos nós, em algum momento, talvez já o praticamos, talvez inclusive no dia de hoje. Eu quero falar com você sobre o pecado da murmuração. Hoje é um dia de gratidão, dia de ações de graças, mas infelizmente, para muitas pessoas talvez tenha sido um dia de murmuração. E a minha palavra nessa noite é para instruir você dentro dos princípios da palavra de Deus, para que eu e você possamos assumir um compromisso com Deus aqui essa noite. E qual é esse compromisso, pastor? Trocar, substituir as nossas palavras de murmuração por palavras de gratidão a Deus. Esse é o nosso objetivo aqui. A palavra de Deus nos diz aqui, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, e nos traz aqui esse texto, fazendo referência a um fato ocorrido e narrado no livro de Números, capítulo de número 16, versículo 41 em diante. Paulo está aqui nesse texto nos instruindo a não murmurarmos, a não irmos pelo mesmo caminho que foi o povo de Israel. Um povo que murmurou contra Deus o tempo todo. E a Bíblia diz que a destruição veio sobre eles.
No livro de Números, no capítulo 16, está registrado ali que nessa ocasião, em torno de 14.700 pessoas morreram por causa desse pecado. Mesmo Arão, tendo se colocado no meio do povo ali, oferecendo sacrifícios, buscando o perdão do pecado daquele povo, mesmo assim, todo esse grupo morreu. O nosso dicionário, ele traz e apresenta a palavra murmuração como sendo a ação ou o efeito de murmurar, sussurrar, murmúrio, uma conversa mordaz entre duas ou mais pessoas, mexerico, rumor maledicente, falatório, aonde há depreciação, ou seja, é tudo aquilo que é desagradável de se ouvir, principalmente aos ouvidos de Deus. E eu acredito que, infelizmente, é o que nós mais às vezes praticamos no dia a dia. Nós sabemos que o ato da murmuração entristece a Deus. Pastor Vladimir falou um pouquinho aqui agora há pouco. E eu não quero aqui afirmar que quando alguém murmura, a consequência será a mesma que veio sobre o povo de Israel, ou seja, morte. Não é isso que eu quero dizer. Mas o fato é que quando eu e você murmuramos, o fato de nós murmurarmos, isso pode trazer sim sobre nós algumas consequências. E sabe o que é pior? Isso não vai nos ajudar em nada. Nada. A palavra de Deus diz que o que agrada a Deus é a nossa fé. Mas o contrário da fé, eu poderia dizer que é a murmuração, que em muitos momentos é fruto da nossa incredulidade. Porque nós não cremos, nós às vezes acabamos murmurando, simplesmente porque Deus não fez aquilo que nós pedimos, simplesmente porque aquilo que nós desejávamos não aconteceu na nossa vida. No livro de Hebreus, capítulo de número 11, verso 6, você com certeza conhece esse texto. A Bíblia diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que dele se aproxima, é necessário que ele creia que Deus existe e recompensa aqueles que o buscam. Agora entenda, se Deus se agrada de pessoas que têm atitudes de fé, com toda certeza, uma pessoa que se tornou murmuradora, ela está revelando, na verdade, a sua falta de esperança, tanto no Senhor quanto na sua palavra. O capítulo 11 de Hebreus, se você ler na sua Bíblia, nos apresenta a galeria dos heróis da fé. Pessoas que agiram e viveram pela fé, diante das circunstâncias mais desafiadoras. Porém, a Bíblia diz que pela fé no Senhor, tais pessoas triunfaram, venceram, romperam na vida. Escuta uma coisa, querido, normalmente, eu gosto de dizer que o hábito da murmuração, ele está revelando um sentimento de ingratidão. Presta muita atenção nisso. O hábito da murmuração, ele revela um sentimento de ingratidão da nossa parte. Por quê, pastor? Porque, na verdade, o murmurador, ele olha apenas para o momento. O murmurador, ele olha apenas para aquilo que Deus não fez, ou melhor, ainda não fez. E se esquece de tantas outras coisas gloriosas que Deus já fez na vida dele. O murmurador, ele se esquece de agradecer por tantas vitórias, por tantos milagres, por tantas portas abertas, quantos livramentos que Deus já operou. Sabe, eu gosto de dizer que as dificuldades que nós passamos hoje, elas tendem a ofuscar a nossa visão acerca de um futuro melhor. Quantas vezes as dificuldades que nós passamos, elas tentam ofuscar, apagar as lembranças
de experiências que nós tivemos com o Senhor no passado. Experiências essas que nos dariam a certeza, a esperança de que, assim como Deus foi poderoso para fazer no passado, Ele continua sendo poderoso também para fazer no dia de hoje. Só que a murmuração não nos permite enxergar esses detalhes. A murmuração coloca uma venda nos nossos olhos, para que não consigamos enxergar nada de bom diante de nós. Só que, além de tudo isso, a murmuração, ou as palavras de murmuração, elas tentam colocar em dúvida, elas tentam nos levar a duvidar do poder de Deus, da soberania do nosso Senhor Jesus sobre toda e qualquer circunstância. Toda vez que você murmura, toda vez que eu reclamo, toda vez que sai dos meus lábios palavras de murmuração contra Deus, na verdade eu estou nas entrelinhas dizendo que eu não confio nele totalmente. Na verdade eu estou demonstrando dúvida acerca da soberania, acerca do poder de Deus, acerca do controle de Deus em todas as áreas da minha vida. E o interessante é que isso aconteceu até mesmo com um grande homem mencionado na Bíblia Sagrada, chamado João Batista. A Bíblia diz que João Batista, diante de uma situação em que ele se encontrava encarcerado, ele começou em um determinado momento a questionar se Jesus era realmente aquele que haveria de vir, ou se ele deveria esperar outro, simplesmente pelo fato de Jesus não ter tirado João da prisão. Olha que coisa interessante isso. Só que a Bíblia diz, o texto bíblico relata que após Jesus ter curado muitos enfermos, pessoas de suas doenças, dos seus sofrimentos, expulsado demônios, curado cegos, ele responde à pergunta de João Batista e ele diz aos discípulos dele, está registrado em Lucas capítulo 7, verso 22. A Bíblia diz assim: voltem e contem a João aquilo que vocês viram, aquilo que vocês ouviram. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. E felizes são as pessoas que não duvidam de mim. Uma pessoa que murmura, uma pessoa que reclama, na verdade existe dúvida no coração dela acerca da soberania de Deus. Talvez ela não acredita verdadeiramente que Deus esteja no controle da vida dela, que Deus está cuidando de cada detalhe na vida dela, simplesmente por Deus não ter feito aquilo que ela queria no momento que ela esperava que acontecesse. Foi isso que aconteceu com João Batista. Agora, automaticamente, quando eu leio esse texto, eu entendo que Jesus enviou também um recado para nós, que não é porque Ele não fez aquilo que nós queríamos ou esperávamos, que Ele não continua sendo Deus e Senhor das nossas vidas. Queridos, nós precisamos entender que nós nunca teremos motivos suficientes para murmurar contra Deus, e nunca nos faltará motivos de sobra para agradecer e nos alegrar na presença do Senhor. Nunca nos faltará. Na verdade, eu posso dizer por mim, eu acredito que você também possa concordar comigo, nós temos muito mais do que nós precisamos, muito mais. E na verdade nós temos tudo, porque nós já temos em nós a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu posso afirmar para você que, ainda que nos falte tantas coisas que nós queríamos, nós já temos o necessário, temos o mais importante. Sabe, eu gosto de dizer que a alegria, ela não depende de coisas, a alegria depende de Cristo.
A alegria não depende de coisas. A alegria depende de Cristo. Portanto, querido, nós podemos estar totalmente alegres pelo fato de termos Cristo no nosso coração, mesmo não estando totalmente realizados pelo fato de não termos determinadas coisas que nós desejávamos ter. Você consegue entender isso? Ainda que você não tenha tudo que você quer, ainda que você não se sinta realizado em todas as áreas da sua vida, você pode estar totalmente alegre pelo fato de você ter Cristo no seu coração. Porque a alegria não depende de coisas, a alegria depende de Cristo. Agora, quando eu digo para você que a nossa alegria é Cristo, eu pauto essa fala minha em um texto bíblico, relatado em Gálatas, no capítulo 5, verso 22, quando a Bíblia diz na versão NTLH que o Espírito de Deus, Ele produz em nós a alegria. Ou seja, quando nós temos a pessoa do Espírito Santo nas nossas vidas, nós podemos estar alegres e gratos a Deus, mesmo que não tenhamos à nossa volta tudo aquilo que nós desejávamos ter. Se você diz ter o Espírito Santo no teu coração, se você diz ter um comprometimento com o Senhor, querido, o fruto do Espírito, ele produz em nós a alegria. E isso nos mostra que a alegria ela vem de dentro, ela não vem de fora. O salmista diz que é Deus, presta atenção, é Deus quem coloca nos nossos lábios hinos de louvor ao Senhor. Ou seja, o louvor, ele não depende de fora. O louvor, ele vem do alto. É Deus quem coloca nos nossos lábios um hino de louvor a Ele. Então, queridos, entenda comigo nessa noite. Se a murmuração, que nada mais é do que a falta de gratidão, se palavras de murmuração têm saído de dentro de nós, através das nossas palavras, é sinal de que a nossa comunhão com o Espírito Santo talvez esteja em um nível abaixo daquilo que deveria estar. Porque em um coração que está totalmente comprometido com o Senhor, em um coração que está totalmente comprometido com a palavra de Deus, em um coração que se alegra em Deus, não pode haver espaço para murmuração. Sabe, eu não quero dizer que nós não vamos passar por momentos difíceis. Eu não quero dizer aqui que nós não vamos passar por tribulações. Talvez hoje você viveu um dia difícil. Eu não quero muito menos aqui dizer que nós não ficaremos tristes em algum momento ou que nunca seremos tentados a murmurar. Constantemente nós somos pegos, liberando uma palavrinha de reclamação. Acontece com você ou é só comigo? Eu acho que aqui em São Sebastião do Oeste ninguém reclama, né, pastor Vladimir? É só lá em Painhos mesmo. Mas, queridos, constantemente nós somos pegos tentando liberar palavras de murmuração, mesmo possuindo tanto ao nosso redor e à nossa disposição. Nós temos casa, temos roupa, temos comida, temos saúde, muito mais. Agora, a grande questão é que nós precisamos aprender, presta atenção no que eu vou te dizer aqui. Nós precisamos aprender a nos contentar com aquilo que nós temos e guardar o nosso coração para não nos abatermos por aquilo que nos falta. Eu acho que esse é um grande desafio para nós. O apóstolo Paulo, ele trouxe uma palavra que é um desafio para a igreja do Senhor Jesus nos dias de hoje. Porque nós vivemos em meio a uma sociedade materialista,
que reconhece as pessoas muitas vezes, não por aquilo que elas são, mas por aquilo que elas têm. Essa é uma grande verdade. E aí, por causa disso, nós acabamos vivendo em busca de uma satisfação imediata, em busca de luxúrias, de prazeres dos mais variados tipos. Agora, Paulo, ele traz uma palavra, ele diz: digo isso, não porque esteja necessitado, mas porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo continua dizendo que ele sabia tanto passar necessidade quanto ter abundância. Ou seja, querido, nós podemos e até devemos sonhar, devemos até mesmo nos esforçar, lutar para chegar aos nossos objetivos, porque isso até nos motiva a viver. Agora, entenda uma coisa: se no meio do percurso algo fugir do nosso controle, que eu e você não percamos a nossa alegria em Deus. Eu acho que esse é o desafio para nós. Você deve sonhar, você deve correr atrás dos seus sonhos, você deve sim planejar, você deve sim lutar para alcançar aquilo que você deseja, mas se no meio do percurso alguma coisa fugir do seu controle, não perca a sua alegria em Deus. Não perca o seu contentamento, porque na verdade você precisa entender: Deus, Ele tem provido e Ele tem suprido das mais simples às mais importantes necessidades que nós passamos. No Evangelho de Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. O que Jesus estava falando ali? Que acrescentaria aqueles que buscassem o reino de Deus em primeiro lugar: o que comer, o que vestir e o que beber. Ou seja, o que esse texto nos ensina é que se Jesus está aqui nos dizendo que se nós o buscarmos em primeiro lugar, Ele suprirá estas necessidades, nós podemos entender que nós devemos abolir todo tipo de murmuração da nossa vida, porque nós já temos aqui a garantia do próprio Senhor Jesus, de que nós temos todas as nossas necessidades supridas. Então, querido, eu quero afirmar para você nessa noite: nós podemos nos alegrar em Deus. Nós podemos esperar nele, nós podemos crer nas suas promessas que são infalíveis, podemos crer na sua palavra que é inerrante, podemos crer no seu propósito que é totalmente excelente para nós, na sua vontade que é boa, perfeita e agradável, no seu propósito, na sua natureza que é imutável. Deus não muda, Deus não mente. E como diz o escritor aos Hebreus, que possamos colocar essa palavra como uma âncora da nossa alma. Ele não muda, Ele não mente, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então descanse em Deus, creia em Deus, seja grato a Deus, ainda que Deus ainda não tenha feito aquilo que você espera, aquilo que você tem buscado. Deus, Ele não muda, Ele não mente, Ele é o mesmo. Só que entenda uma coisa: quando nós murmuramos, como esse povo aqui fez, e está registrado em 1 Coríntios capítulo 10, quando nós murmuramos, assim como eles, nós estamos negando o cuidado, a proteção e até mesmo a providência divina. Abre bem os seus ouvidos para o que eu vou te dizer. Quando você reclama, quando você não é grato a Deus, você está dizendo que Deus falhou com você. Você está dizendo que aquilo que Deus tem te dado não é o suficiente. Você está dizendo que aquilo que Deus tem te acrescentado não é o suficiente para você. Quando nós murmuramos, gente, nós estamos pecando contra Deus,
Porque esse ato, ele é visto na palavra de Deus não apenas como um mero questionamento, mas você sabia que a murmuração é vista como rebeldia na Bíblia Sagrada? Isso é muito sério. O que na verdade nos leva a cometer muitos outros pecados, como foi com o povo de Israel. Esse povo aqui que Paulo está dizendo, eles se rebelaram contra Deus de tal forma que eles chegaram a fazer até um bezerro de ouro, tentando substituir a presença de Deus no meio deles. Sabe, queridos, quando nós murmuramos, nós estamos demonstrando tamanha ingratidão com tudo aquilo que Deus nos dá. Deus mandava do céu o maná, mas o povo nunca estava satisfeito. Quando você vai para Números capítulo 11, eles começam a se queixar ali, começam a murmurar, a ingratidão brota nos lábios deles, e aí eles começam a dizer: olha, nós lembramos do que comíamos de graça no Egito, que saudade dos pepinos, dos alhos silvestres, das cebolas, agora nós só temos esse maná. Eles dizem assim: a nossa alma agora está seca, e nós não vemos nada a não ser este maná. Um povo ingrato, um povo que não sabia contemplar tudo que Deus estava fazendo todos os dias por eles, um povo que não sabia glorificar a Deus, porque a cada manhã Deus enviava o pão do céu para eles. E eu tenho certeza que a cada manhã Deus tem enviado misericórdia, graça, Deus tem enviado provisão, Deus tem enviado livramento sobre você, mas nós insistimos em focar apenas naquilo que Deus ainda não fez. Esse é o nosso problema. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas coisas boas você viveu no dia de hoje? Para pensar um pouco, seja sincero. Desde que você acordou, quantas coisas boas você viveu, mas talvez você está aqui triste, abatido hoje por causa de uma única situação que tem acontecido com você. E às vezes por causa dessa uma situação, nós anulamos tudo de bom que Deus fez. E ainda encontramos motivos para reclamar daquilo que não aconteceu. Agora, presta atenção, o que nós precisamos entender é que isso trouxe sérias consequências para esse povo aqui que nós lemos. E a murmuração, ela também traz sérias consequências para a nossa vida. Eu posso te dizer sem medo de errar, que a murmuração, ela gera, presta atenção nisso, para que você tome muito cuidado a partir de hoje. A murmuração, ela gera atraso de vida. Isso é fato. O povo de Israel poderia ter gasto poucos dias ou semanas naquele trajeto, só que a murmuração os manteve no deserto por 40 anos. A murmuração gera atraso de vida. E sabe qual é o problema? Muitos estão vivendo assim hoje. Tem gente que às vezes conversa comigo, com o pastor Vladimir, e às vezes as pessoas vêm dizer: pastor, eu não sei porque a minha vida não sai do lugar. Pastor, eu às vezes até tento, eu estudei, pastor, eu fiz um curso superior, pastor, eu tenho conhecimento na área, mas parece que nada na minha vida dá certo. Sabe por que não dá? Por causa da sua boca grande. Esse é o problema. Às vezes não dá certo, não é porque Deus não tem um plano na sua vida, não é porque Deus não tem ouvido suas orações, mas com a mesma boca que você ora, você reclama. Com a mesma boca que aqui dentro do culto nós agradecemos, ao chegar lá fora, ela blasfema contra Deus, ela murmura contra Deus. A murmuração, ela gera atraso de vida. Eu gosto de dar um exemplo simples.
Eu gosto de dizer que a murmuração, ela faz com que você às vezes ande em círculos. E quanto mais você vai andando, mais o chão debaixo dos seus pés vai se afundando. Murmurar é como você se amarrar a uma corda elástica. Você já viu aqueles elásticos? Você vai esticando, esticando, esticando. Daqui a pouco ele não estica mais e ele te joga para trás. É assim. A pessoa vai andando, andando, andando. A hora que ela vai quase alcançar, ela é jogada para trás de novo. Sabe, querido, o Senhor deixou claro para nós na sua palavra que foi por causa da murmuração que aquele povo morreria no deserto, como está relatado em Números capítulo 14, verso 26. Foi por causa da murmuração que aquele povo não herdou a promessa de Deus para a vida deles. Foi por causa da ingratidão com tudo aquilo que Deus estava fazendo. Todo dia era pão, era água, era carne, era roupa crescendo, era calçado crescendo, era nuvem protegendo de dia e à noite. Deus fazendo coisas maravilhosas e gloriosas o tempo todo. E o povo só sabia olhar e dizer: a nossa alma está seca e nós só nos resta comer esse maná. Só isso que nós temos. Sabe, nós precisamos aprender a exercer o princípio da gratidão a Deus, buscando chegar à mesma conclusão que o apóstolo Paulo chegou quando ele disse aos Filipenses no capítulo 2, verso 13: porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações e nem discussões. Esse é o desafio para nós cristãos da atualidade. Continuar servindo a Deus, ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, ainda que Deus não faça coisas sobrenaturais da minha vida. Afinal de contas, nós não cantamos na igreja: se Deus fizer, Ele é Deus; se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Será que isso é verdade? Pastor, diante de um assunto tão importante, talvez surja uma pergunta: como é que eu posso vencer tamanho mal na minha vida, pastor? Eu vou te dar 2 conselhos simples aqui. O primeiro, o pastor Vladimir falou aqui logo no início do culto. Nós precisamos agradecer a Deus pela obra maravilhosa que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Querido, quando nós olhamos para Jesus ali na cruz do Calvário, nós entendemos que não há motivos nenhum para murmurarmos contra Deus. Deus já nos deu tudo o que nós precisávamos quando enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Deus já nos deu tudo aquilo que era necessário para que pudéssemos ter acesso a Ele. Por isso eu e você, nós devemos ser gratos a Deus pela obra maravilhosa que Ele já fez na nossa vida. Você consegue lembrar quem era você antes de conhecer Jesus Cristo? Você consegue lembrar de como era a sua vida antes de você ter um encontro com o Senhor? Querido, toda vez que eu lembro da minha vida antes de eu entregar ela para Jesus, eu penso: eu não quero voltar para aquela vida mais. Se Deus não fizer mais nada na minha vida além do que Ele já fez tudo que era necessário ser feito. Ele já fez. Ele me tirou de um lamaçal de pecado. Ele curou a minha mãe da depressão. Ele transformou a nossa vida há 23 anos atrás de uma maneira sobrenatural. E de lá para cá, eu tenho visto a fidelidade dele todos os dias na minha vida. Um dia chegaram para um cristão chamado Crisóstomo, ameaçando aquele homem de morte, e ele olhou para aquelas pessoas e disse:
86 anos faz que eu sirvo ao Senhor e Ele só tem me feito bem. Não é diante dessa ameaça que eu vou negar o meu Senhor Jesus. Então, queridos, o primeiro conselho que eu te dou, para você vencer o pecado da murmuração, lembre-se da obra maravilhosa que Jesus fez na cruz do Calvário por você. Em segundo lugar, lembre-se de todos os milagres que Deus já operou na sua vida. Só que infelizmente nós quase sempre fazemos ao contrário. Quando nós estamos diante de um obstáculo, quando nós somos tentados a murmurar por algum problema, quase nunca nós conseguimos enxergar e agradecer pelos milagres diários que o Senhor faz. Porque infelizmente nós estamos mais focados naquilo que Ele ainda não fez. Essa é a grande verdade. Quantas vezes nós vivemos assim? Eu poderia citar aqui inúmeros testemunhos para mostrar para vocês quantas coisas Deus fez na minha vida, para edificar você, levando você a crer que o mesmo Deus que fez na minha vida, Ele também fez e faz na sua vida todos os dias. E eu tenho certeza que se eu pedir aqui para levantar a mão, quem aqui viveu um milagre de Deus no dia de hoje, acho que todos nós podemos e devemos levantar a mão. Sabe por quê? Só o fato de você estar aqui hoje, isso já é um grande milagre de Deus na sua vida. Todos nós. Mas o problema é que nós insistimos em focar naquilo que Ele ainda não fez. Hoje é um dia de ações de graças. Na verdade, amanhã, né, pastor Vladimir? Mas nós já estamos começando a nossa celebração no dia de hoje. E quando o pastor Vladimir me disse qual seria o tema do culto, eu achei maravilhoso. Gente, confesso para vocês. Planejar um culto de gratidão a Deus. Porque na verdade o que nós mais fazemos no dia a dia é totalmente o contrário. Nós reclamamos, nós murmuramos, nós expomos as nossas insatisfações. Existe um grupo de pessoas aí que acha que nós temos a autoridade para empurrar Deus na parede e dar ordem para Deus fazer alguma coisa na nossa vida. Eu já vi muitas pessoas ensinando outros a orar e dizer: em nome de Jesus eu te ordeno, Deus. Meu irmão, quem somos nós para ordenar Deus fazer alguma coisa? Eu acho que os cristãos têm esquecido quem é o oleiro e quem é o vaso. Ele é o oleiro, nós somos o vaso. Se Ele quiser nos quebrar, Ele vai nos quebrar do jeito que Ele quiser. Mas o mais lindo de tudo é que Ele também vai fazer de nós um vaso totalmente novo, restaurado, para a glória do nome dEle. Eu queria fazer um desafio com você aqui essa noite. A você se policiar a partir de hoje. A você vigiar em todo o tempo. Sabe, queridos, o livro que eu tive o privilégio de escrever fala exatamente sobre isso. A Sabedoria do Silêncio é o título do livro. Porque às vezes nós pensamos que sábios são as pessoas que falam bem. Mas para mim, uma pessoa que sabe calar a boca na hora certa, ela é mais sábia do que uma pessoa que fala muito bem. Salomão chegou a dizer que até o tolo, quando ele se cala, ele é tido por sábio. Então, meus irmãos, o desafio para nós nessa noite é substituir, trocar as nossas palavras de murmuração por palavras de gratidão a Deus. Deus tem feito na sua vida muito mais do que você imagina. Basta você abrir os seus olhos para querer enxergar isso. Todos os dias, gente, todos os dias, em todo o tempo, quando nós queremos, de fato, enxergar a bondade de Deus em todas as coisas,
nós conseguimos. Quando você acorda pela manhã, disposto a enxergar, a ser grato a Deus, a ver a fidelidade de Deus na sua vida, você vai enxergar ela o tempo todo. Agora, quando você já acorda pela manhã, mal-humorado, reclamando, murmurando, contra tudo, está cansado, eu tenho que trabalhar, e tantas coisas, o seu dia vai passar, coisas boas vão acontecer, e você não vai conseguir perceber que era Deus fazendo tudo aquilo na sua vida. Trocar palavras de murmuração por palavras de gratidão é assumir um propósito que com toda certeza vai trazer uma semeadura, uma colheita de bênçãos na sua vida, melhor dizendo. Eu desafio você nessa noite a sair daqui vigiando tudo aquilo que você vai falar a partir de hoje, as conversas que você vai ter com pessoas a partir de hoje. Amanhã, quando você chegar no seu local de trabalho, provavelmente você vai encontrar e se deparar com alguém que vai reclamar de alguma coisa. Vai reclamar do calor, vai reclamar da chuva, vai reclamar do salário, vai reclamar do patrão, vai reclamar do café, vai reclamar de tudo. E se você não guardar o seu coração, quando você menos imagina, você já cedeu aquelas palavras e está fazendo a mesma coisa que aquela pessoa faz. Querido, essa palavra, ela é um desafio para nós. Eu não estou dizendo que é fácil, mas a minha intenção aqui nessa noite é provocar você, para que você assuma um compromisso de a cada dia você vigiar, você se policiar, para que não saiam mais palavras de ingratidão a Deus dos seus lábios. Que Deus nos ajude a viver essa palavra. Que no ano que vem, no próximo culto de ações de graças, que você possa chegar lá, como o pastor Vladimir disse, olhando para trás e conseguindo enxergar tantas coisas gloriosas que Deus fez na sua vida. Queridos, eu tenho certeza, como disse o profeta, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Esse é o nosso propósito. Trazer à memória não aquilo que vai nos levar a reclamar e a murmurar contra Deus, mas trazer à nossa mente aquilo que nos leva a esperar um futuro melhor. A entender que assim como Deus fez na nossa vida no passado, Ele está fazendo no dia de hoje e Ele vai continuar fazendo no dia de amanhã. Você crê nisso? Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar em nome de Jesus? Gratidão a Deus. Gratidão ao Senhor. Será que você é grato a Ele? De verdade? Será que hoje você já liberou uma palavra de gratidão a Deus? Eu não estou dizendo aqui agora no momento do culto. Eu estou dizendo ao longo do seu dia. Porque aqui dentro é muito fácil. Você está sendo estimulado o tempo todo. Você está sendo conduzido a orar dessa maneira o tempo todo. Nós cantamos aqui acerca da bondade de Deus. Te amo, Deus, a sua graça nunca falha. És fiel em todo tempo tu és bom. Mas será que você conseguiu ver a bondade de Deus no problema que você viveu hoje? Será que você conseguiu ver a bondade de Deus mesmo em meio às dificuldades que você enfrentou no dia de hoje? Pastor, como é que eu posso ver bondade em meio às dificuldades? É claro que pode, meu irmão. Não é porque a dificuldade bateu a porta da sua casa que Deus deixou de ser bom, que Deus deixou de cuidar de você. Não é porque você orou e a coisa não aconteceu que Deus não tem governado a sua vida, que Deus não tem ouvido as suas orações. Eu sempre gosto de dizer que Deus, Ele ouve
Deus, Ele responde, mas nem sempre Ele vai fazer que a minha e a sua vontade seja realizada. Porque na verdade a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, não a nossa. Eu quero desafiar você a fechar os seus olhos aí agora. E nós vamos orar ao Senhor. Você pode fazer isso comigo? Feche os seus olhos. Se você está com alguém da sua família aí, você pode se unir com essa pessoa. Talvez o seu esposo, sua esposa, seu filho, seu pai, ou algum parente. Eu queria que você abraçasse com essa pessoa. Nós vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos levantar um clamor e engrandecer o nome do Senhor pela bondade dEle que nos alcança nesse dia, pela bondade dEle que tem nos alcançado todos os dias da nossa vida.